Então, galera, vamos dar continuidade aqui agora. Vamos ver com o Romualdo aqui tudo que vocês sabem, que não, tudo que ele sabe que vocês não sabem sobre TDD. Um mundo louco aí. Valeu. Tá. Vamos lá. Eu não sei se o que eu sei é tão diferente do que vocês sabem, mas vamos tentar aqui. Cadê o microfone? Tá. Não tá carregando. O pessoal já começou me apresentando aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais de mim rapidinho. Meu nome é Manuel, como ele falou. Eu sou desenvolvedor já vai fazer um tempinho já, desde 2005. A partir de 2010, mais ou menos, eu comecei a mexer. Licença aqui. Fica melhor. Não, pode falar no outro, é porque você fala. Ah, tá. Mais ou menos lá por 2009, eu comecei a mexer mais com metodologias ágeis. E basicamente o que eu tenho feito nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado basicamente dentro de times ágeis. Atualmente eu sou desenvolvedor na Magnet, que é uma consultoria financeira, onde a gente tem um produto lá que a ideia é facilitar a inserção das pessoas que não têm conhecimento ou estou começando agora no mercado financeiro. Aproveitando o espaço, fazer o jabazinho rápido, estamos contratando. Quem quiser saber um pouquinho mais depois, pode me puxar, vou estar aí o resto do evento o dia inteiro. E vamos começar falando da apresentação em si mesmo. Se tiver alguém aqui que é mais fã de literatura, esse aqui é meu pedido de desculpas. Essa é a única referência que eu faço ao livro lá, o Um Conto de Duas Cidades. Mas a ideia aqui, mais para frente vocês vão entender por que o título, mas a minha ideia com essa apresentação basicamente é apresentar os principais conceitos de TDD, dar uma visão geral, e eu vou adicionar alguns elementos para a gente conseguir ter uma discussão no final sobre algumas coisas que eu acho interessantes. Para começar, só para eu ter uma ideia aqui, todo mundo é desenvolvedor? Quem é desenvolvedor aqui? Quem aqui faz testes para tudo que coda, que implementa? Quem aqui faz... Quem faz os testes antes de implementar cada linha de código? Tá. Não, faz sentido. Eu passei parte da razão por eu ter decidido falar sobre isso é que eu passei, numa das empresas que eu passei, eu participava muito dos processos seletivos. Uma das coisas que a gente mais olhava, a primeira coisa que a gente olhava era se, na revisão de código, era se os códigos tinham teste. A grande maioria não tinha e, tipo, quase ninguém a gente conseguia identificar que tinha usado TDD nisso. Mas uma coisa que eu acho muito importante é que cada vez mais eu vejo empresas procurando esse tipo de coisa, colocando como requisito testes, principalmente, e algumas até exigindo também certo conhecimento de TDD. Mas vamos lá, é bom que eu já sei que alguma coisa eu posso contribuir aqui com vocês. Para começar com o básico, né, o que é Test Driven Development? Eu coloquei essa pergunta e coloquei o nome bem grandão porque eu acho isso aqui é uma prova de que em ciência da computação os dois maiores desafios continuam sendo invalidar cache e nomear as coisas, porque isso aqui é um nome muito ruim no final das coisas. À primeira vista, a grande maioria das pessoas, quando começa a ouvir falar sobre TDD, acha que é uma prática relacionada a testes. E a grande verdade é que, na verdade, os testes vêm como side effect, né? É um bônus que a gente ganha. Mas o grande foco da prática é, na verdade, o design da sua aplicação. Falando um pouquinho, o TDD, basicamente, ele dita um fluxo de trabalho em que o primeiro passo ele inverte um pouco as coisas. Onde você tem o normal, você fazer a sua implementação e depois criar o seu teste, ele inverte a coisa quando ele coloca o teste como a primeira coisa que você tem que implementar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer linha de código, antes de definir uma classe, você vai definir um teste que ele vai definir o comportamento que você quer implementar. Esse é o primeiro passo, é onde a gente está ali naquele passo, aquele red, né, em vermelho, que é quando a sua suíte de teste está vermelha, ainda não está passando. Você vai dizer o comportamento que você está esperando, e daí você avança para o segundo passo, que é implementar o mínimo de código possível para fazer aquele teste específico passar. E isso é um ponto importante, é o mínimo possível. A partir daí, seu teste passa, você vai para a fase de refactor, que também é bem importante também. É o momento que você para avaliar se tem alguma coisa que você pode melhorar no teu código.
Isso já com a segurança de que você pode mexer, refatorar do jeito que você quiser, que você já tem o seu teste implementado no primeiro passo lá, que vai garantir que você não vai quebrar nada que já estava funcionando. Aí você tem a possibilidade de fazer esse refatoramento e depois que você termina, aí você vai novamente voltar para o primeiro passo, que é fazer a sua suíte de teste voltar a estar quebrada, digamos assim. Para isso você vai lá e implementa novamente mais um teste que vai que vai que vai quebrar, né? Que não vai estar passando. Aí, nesse fluxo aí, tem umas coisas que eu acho interessante frisar, principalmente essa parte desse movimento incremental e de você estar sempre fazendo adições incrementais, sempre com a solução mais simples possível. Isso aí, no fluxo geral, leva você a definir um design o mais simples possível para atender aquele requisito. O que, dentro de qualquer design, simplicidade é uma coisa, acaba sendo uma coisa positiva de toda forma. É muito fácil você pegar uma coisa e deixar extremamente complexa. O difícil é você pegar alguma coisa e simplificar ela, continuando a atender os requisitos que você tinha. Opa. Voltou. Tá, mas uma coisa que eu acho que às vezes eu acho que complica um pouco o entendimento é que às vezes o conceito de design é um pouco abstrato. A gente fala muito em design quando a gente está falando de interfaces, esse tipo de coisa, mas o que às vezes a gente trabalha sem perceber é que o nosso código também tem um design. Para tentar exemplificar um pouquinho o que é o design de código, que a gente está falando quando a gente fala de TDD, eu peguei um exemplo mais simples que eu consegui pensar. Acho que está dando para ver todo mundo aí, né? Tá. Isso aqui é um exemplozinho básico de uma implementação que a gente faria numa introdução à programação, alguma coisa do tipo, uma cadeira desse tipo. Acho que eu tenho uma calculadora e que eu tenho operações de somar e subtrair. O que, por mais simples que seja, talvez passe despercebido para a gente, é que mesmo dentro de um exemplo simples como esse, a gente tem decisões de design que a gente faz intuitivamente, principalmente baseado na nossa experiência, no nosso feeling que a gente tem. Mas aqui, quando eu estou definindo que eu preciso de uma instância de calculadora, eu tenho um construtor que não recebe nenhum parâmetro, eu tenho dois métodos diferentes, cada um desses métodos recebendo dois parâmetros. Tudo isso são pequenas decisões de design que eu tomo no meu dia a dia quando eu estou digitando 3 linhas de código. A grande questão é que o que talvez não fique muito aparente num exemplo mais simples, mas essas decisões de design, elas vão dizer o quão fácil de usar o seu código e quão legível ele é. E uma outra coisa interessante também é que, tipo, por mais simples que essa implementação seja, existe um espaço muito grande para outros designs também. Aqui, uma outra solução de design, eu continuo com um construtor sem parâmetros, mas que eu tenho uma instância de calculadora, só que agora, em vez de dois métodos, eu tenho um método executar, onde eu passo a operação e os dois atributos. Mais um exemplo só para frisar um pouco mais isso, mais uma vez, uma calculadora, que dessa vez eu passo a operação que ela realiza, uma calculadora bem mais especialista agora, e a partir daí ela executa somente aquele tipo de operação. Quer dizer, um códigozinho que a gente faria em introdução à programação, mas para resolver isso aqui eu tenho dezenas de designs diferentes que eu posso atingir, e cada design desse vai ter seus benefícios e o seu lado bom e o seu lado ruim. E aí, como é que o TDD entra nisso para ajudar a gente a chegar no design que é adequado ao que a gente está implementando? Aí, para isso, a gente vai voltar mais ou menos àquele fluxo, né? Que eu falei um pouco, agora a gente vai falar em código. Eu estou usando exemplos em Ruby, mas eu tentei fazer o máximo para eles ficarem bem claros o suficiente para todo mundo entender. Mas, voltando ao fluxo do TDD, o nosso primeiro passo quando eu estou definindo um design. Eu vou especificar um teste que vai dizer o comportamento que eu estou implementando. Nesse caso, a soma de dois números e eu tenho um resultado. Eu tenho um teste aqui. Veja que, já diferente daquele primeiro design, eu já tenho algumas coisas diferentes. Eu não tenho a instância, eu continuo tendo um método e eu tenho dois atributos que eu estou recebendo, né? E depois eu faço a assertiva só para garantir que no meu resultado eu já estou dizendo ali também, por exemplo, que é o meu método retorna um número. E aí entra no processo do TDD. Aqui, como eu estou no meu teste, como eu já estou exercitando a interface que eu tenho da minha classe,
a primeira coisa que eu faço antes de pensar em qualquer tipo de implementação, eu estou pensando em como eu vou utilizar minha classe. E aí, antes de perder meu tempo pensando, se eu vou dentro da minha classe, se eu vou fazer um for, um if, ou o que diabo for, eu tenho esse momento em que eu vou pensar em como é que minha interface vai se comportar quando for usada, como é a melhor forma que ela vai estar escrita. Aqui, por exemplo, como eu preciso só da soma, e eu não preciso de nenhuma informação de distância, eu já parti para uma solução onde eu estou usando um módulo com um método de distância, né? Um método de classe. Aí, só para a gente sentir um pouco o fluxo, né? Eu tenho meu teste, ele falhou, e aí é uma outra coisa, como eu disse. O meu teste eu escrevi antes de qualquer linha de código. O primeiro feedback que o meu teste vai dar é que calculadora não existe. E aí é um detalhe que passa despercebido, mas às vezes importante também, que quando eu for consertar, eu vou consertar aquele detalhe que meu teste está dizendo. Por mais que eu saiba que eu vou ter que criar a calculadora, depois eu vou ter que criar o método somado, depois eu tenho que definir os parâmetros, mas esse fluxo deu, beleza, o meu teste disse que está faltando calculadora, eu defini calculadora. Eu fui lá, rodei de novo, ele disse que está faltando método soma. O fato de eu seguir esse processo, com isso eu garanto que tudo que eu estou implementando é necessário. Eu não estou adicionando nada à minha implementação que não seja necessário ao atingir aquilo que eu determinei naquele teste. Não existe o risco, por exemplo, de eu definir um atributo no construtor e mais na frente eu perceber que aquilo era desnecessário, porque tudo que eu estou colocando ali é uma coisa que o teste está me pedindo. E aí, beleza, fui lá, a implementação mais simples que eu podia ter para atender aquilo ali. Defini o módulo calculadora, né? Depois vi que precisava do método somar, defini 2 parâmetros e uma implementação simples para isso. Aqui a gente chegou no ponto, voltamos a estar no verde, né? Tem os meus testes passando, é aquele momento que eu olho. Tem alguma coisa a refatorar aqui? Nesse caso, é uma solução bem simples, não. Aí a gente volta ao passo de quebrar a nossa suíte de teste de novo. No caso, eu adicionei mais um teste aqui, porque eu identifiquei que eu não quero somar só dois números, eu quero somar uma série deles. Mais uma vez, meu teste quebrou. Opa, foi rápido. Meu teste quebrou, eu voltei para a minha implementação. Dessa vez, em vez de só 2 parâmetros, eu defini que eu posso receber n. E aqui eu estou usando uma funçãozinha que basicamente é um sum, que eu estou somando todos os números dessa coleção. Com isso, meu teste volta a estar verde de novo. Com isso que a gente viu até aqui, a gente pode chegar à conclusão, assim, seguindo a lógica, a gente vê que é um processo simples, poucas regras, mas o que a minha experiência levou a entender é que por mais que esses primeiros passos sejam, na verdade são passos importantes, são simples, mas existe muita coisa ainda por trás do TDD. Isso aí eu até lembrei de uma frase, essa frase que eu vi em algum lugar, que o pessoal chama de Lady Brusnell, que diz que tem coisas que são fáceis de aprender, mas difíceis de você dominar. O pessoal usa muito isso para design de games, que algumas pessoas dizem que um jogo bom é aquele que você aprende fácil, mas para dominar mesmo você tem que se dedicar àquele jogo por um tempo. E TDD, na minha cabeça, funciona um pouco nesse sentido. Para mostrar um pouco disso, aí eu vou trazer um outro exemplozinho aqui. Em vez de uma calculadora agora, eu imaginei um cenário que a gente tem um pedido, a gente tem um calendário, né? A gente tem datas, a gente tem um pedido, e a ideia é que quando eu instanciar um novo pedido, eu quero que ele esteja 6 dias à frente, né? Ele tem uma validade de 6 dias, aquele pedido. Esse cenário traduz para um teste. Aqui eu estou descrevendo a validade do pedido, né? O teste mesmo, a gente tem ali, eu tenho o resultado esperado, que hoje é 19, mais 6 dias vai dar 25, dia 25/5. Eu instancio o novo pedido e depois eu verifico que a validade é igual ao esperado. Isso aqui vai quebrar, como a gente está esperando, né? E aí eu vou consertar, eu vou chegar nessa seguinte solução. Na classe pedido, eu tenho um construtor onde eu inicializo a validade dele com o dia de hoje. Day to day vai me retornar o dia de hoje. E são 6 dias a isso.
Com isso aqui meu teste passa. Mas para olhos despercebidos como os meus, quando comecei também, isso aqui foi um erro que eu já caí nisso. Isso aqui resolve o meu problema hoje. Se eu rodar esse mesmo teste amanhã, esse cara aqui, Date Today, vai me retornar dia 20, quando eu somar 6, 26, quando ele voltar. Opa, quando ele voltar, quando ele checar meu teste lá, ele vai dizer que está errado, quebrou. A situação, isso colocando na vida real, você escreveu seu código hoje, ele está funcionando. Quando você saiu, no dia seguinte que você viu que você rodou seu teste de novo, quebrou sem ter tido nenhuma alteração. Para resolver esse detalhezinho, existe uma coisa também em testes, uma ferramenta que a gente usa, que é o que a gente chama de objetos dublês. O, Na verdade, tem uma série de nomes, tem uma confusão de nomes, tem uma galera que chama de mocks, spies, stubs, mas a ideia é que seja um objeto que você consegue usar em substituição às implementações concretas que você tem no seu teste, e dependendo do tipo de objeto dublê que você tem algumas opções, como, por exemplo, definir o comportamento que você espera daquele objeto. No caso aqui do nosso teste, o que eu fiz foi, eu tenho agora aquele bloco before ali, né? Onde eu agora estou dizendo que o objeto date, toda vez que eu rodar o meu teste, quando ele receber o método today, ele vai me retornar a data dia 20 de 5 de 2017. O teste está até errado aqui, era para ser 26, mas typos. Mas a ideia é que com isso, eu garanto que, apesar do meu teste depender do retorno desse objeto data e ter um detalhe dele ser temporal, mas aqui, dentro desse teste, ele vai ter um comportamento igual para todas as vezes que eu rodar meu teste. E aí quando você começa a bater com esse tipo de problema, é que você começa a ter algumas dúvidas e algumas questões que é natural você ter quando você está começando com testes. Para você ver, a gente saiu de um exemplo calculadora para um exemplo também tão simples quanto, com a única diferença que agora no meu objeto pedido eu tenho uma interação do pedido com um objeto diferente. Quer dizer, eu adicionei só mais um objeto à fórmula e as coisas já complicaram um pouco. Quando você vai levar, quando você sai desses exemplos de calculadora e você leva isso para aplicações em produção, você começa a chegar a dúvidas como, por exemplo, como é que eu faço para testar as colaborações entre os objetos? Eu começo a ter que me preocupar com o tempo que os meus testes estão rodando, que é uma coisa muito importante também. Eu começo a ter dúvidas, mesmo no nível de que, tipo, por onde eu começo a testar a minha aplicação? Tudo isso são dúvidas naturais de certa forma, recorrentes, mas a grande questão é que para as mesmas perguntas, às vezes a gente encontra respostas diferentes também no que a gente vê aí no mercado hoje. E isso é até natural. Uma forma para tentar dar um guia, que eu trouxe aqui para tentar dar um guia para responder essas perguntas, é, é, é uma reflexão sobre e aí vai entender um pouquinho o porquê do conto de duas cidades, mas duas linhas de pensamento que a gente tem ao redor do TDD, que são as escolas de Londres e a escola de Chicago. Basicamente são approaches diferentes com relação ao TDD que surgiram. O nome das escolas basicamente é pelo lugar onde elas nasceram, né? A escola de Chicago ela começou dentro da comunidade XP em Chicago, né? Ia ficar redundante assim, mas é dentro da comunidade XP, lá no início mesmo quando a prática começou a se popularizar. E a de Londres foi um tempo depois, já uma galera que fazendo uns experimentos com TDD também, com metodologias ágeis, que eles começaram a tentar fazer algumas coisas um pouco diferentes. Para tentar, em vez de ficar falando muito na teoria, na teoria do que é cada uma, eu vou pegar um exemplo. Esse slide está errado, eu dupliquei ele. Mas esqueça esse slide. Eu
inclusive, muita gente inteligente que tende para um lado para o outro. Esses dois approaches de TDD, inclusive, o clássico, se você quer um livro para ter uma noção boa, assim, um livro onde ele é definido, o approach clássico, é aquele TDD by Example do Kent Beck, é um grande proponente disso. O approach de Londres, tem um outro livro muito bom que é o Growing Object Oriented Software Guided by TED. Português, é um detalhe. Mas daí você tira que são e eu esqueci o nome dos autores, mas também são caras muito conceituados na comunidade. Mas daí você tira que são dois approaches válidos porque tem muita gente atrás de um e do outro. Eu vejo muita gente falando mal, existe um preconceito muito grande com relação a mocks, mas o approach de Londres também tem umas coisas que eu acho extremamente válidas, principalmente nesse fluxo que ele tem de você começa com o teste de aceitação e vai implementando de fora para dentro, que isso acaba guiando você, não só ele meio que coloca você num trilho que você vai implementando o mínimo necessário desde a tua funcionalidade até os teus componentes internos. Isso eu acho muito interessante. Mas, como eu disse, dependendo do cenário em que você está, um desses approaches pode se aplicar melhor, ou talvez puxar alguma coisa de cada um desses approaches. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu tenho alguns minutos para perguntas ainda. Pô, tem mais do que eu pensava, então. Mas se fica o espaço aí para perguntas, se vocês não tiverem, valeu aí por me aguentarem esses minutinhos. E é isso. Sem perguntas, sem perguntas. Sou só eu que acho a própria voz muito estranha no microfone, eu sempre acho esquisitíssimo isso. Você usa qual mais? Chicago ou Londres? Então, atualmente lá na empresa que eu trabalho, a gente tem feito um esquema meio misto. É porque a gente trabalha numa arquitetura em que a gente tem componentes muito bem separados. A gente está trabalhando para deixar a arquitetura é uma aplicação grande, a gente está separando ela em módulos pequenos. Aí, dentro desses módulos pequenos, dentro da fronteira dos módulos pequenos, a gente tem tentado seguir um approach mais voltado para o de Chicago, utilizando as implementações concretas. Porque aí o que acontece? A gente não tem muito problema de tipo, até um problema no componente sair dando em 15, porque a gente está tudo muito modularizado ali, está tudo muito isolado. Mas, por outro lado, acaba que esses módulos pequenos têm interfaces com o resto da aplicação. E aí a gente precisa depender de testes de integração para garantir que os módulos também estão funcionando juntos entre si. Aí acaba que fica um modelo de Chicago dentro dos módulos e no espectro mais amplo da aplicação aí a gente passa a usar mocks e stubs, até porque acabam sendo coisas externas, não tem muito como fugir disso. Mais alguma? Se não tiver, eu pergunto também. Só para ter noção se eu errei na linguagem, quem aqui programa em Ruby? Python. Pô, da próxima vez eu já sei agora. Eu só não vou perguntar Java, senão vão jogar uma pedra aqui em mim, mas... Joga não? Tá melhorando então. Elixir. Tá. Já escrevi tá forte, hein? Aí depois dessa eu vou até sair daqui agora também. Ei, galera, obrigado aí, hein? Até a próxima. Eu ia pegar minha mochila, mas vai lá. Deixa eu tirar aqui.